Olá, pessoal. Estamos dando início a mais um Translate Entrevista. Antes de começar hoje, eu queria lembrar você de curtir o vídeo, curtir o nosso canal. Não se esqueçam. Desculpa por esse momento meio blogueirinho, mas é totalmente necessário, né, para que o nosso canal tenha mais visibilidade, que mais pessoas sejam alcançadas por essas histórias inspiradoras dos nossos grandes mentores da história medieval brasileira. Bom, hoje nós temos o prazer e a honra de receber aqui o professor Marcos Bacego, que se doutorou pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor da Universidade Federal do Maranhão, do qual tanto eu como o Eduardo temos um carinho muito especial pelos eventos maravilhosos que são realizados. Então, professor, muito obrigado por aceitar participar aqui do Translate Entrevista, do nosso projeto, e tenho certeza que hoje vamos ter uma conversa muito agradável. Faço aqui coro a todas as palavras do Thiago. É um prazer e um motivo de muita alegria para a gente receber um professor que a gente admira, um professor que é um amigo querido. Então, a gente faz aqui já o encaminhamento da nossa primeira questão, né, para a gente poder abrir esse papo, né? E a gente queria começar perguntando, Marcos, um ponto que a gente abre com quase todos os professores. Acho que todas as entrevistas que a gente fez até aqui, a gente começou justamente por essa questão, né? Que é a questão mais básica, né? Como é que se deu interesse por história medieval? Né? Como é que se deu isso? Era uma coisa que veio já da infância? Foi uma coisa que se despertou durante a graduação? Foi algo que você não esperava chegar e caiu lá naquela realidade? Como é que foi esse processo para você? Se você puder compartilhar com a gente, vai ser incrível. Claro, com muito prazer. Gostaria de agradecer muito aqui ao Thiago e ao Edu por essa oportunidade de entrevista. E eu ouvia o professor Hilário falando a vocês de que, no caso do Jacques Le Goff, foi um coup de foudre, né? Uma paixão assim avassaladora à primeira vista, lendo romances históricos, né? No meu caso, quando eu fiz o curso de História, que foi minha segunda graduação, eu tinha acabado de terminar o curso de Direito, né? Tinha prestado o exame da OAB. A minha intenção ao ir para a História era estudar o conceito de História em Hannah Arendt. Então, eu não pensei em ser medievalista como primeira tomada de decisão mais imediata. Né? Eu tinha uma intuição de que algo na Idade Média podia nos explicar mais do que nós estávamos habituados a ouvir no direito. Então, uma intuição de que, se afinal a nossa vinculação em termos de ordenamento jurídico, né, era romano-germânico canônica, e se essa transculturação, né, se deu na Idade Média, será que a Idade Média não respondia por mais do que isso? Porque mais do que a herança do nosso ordenamento jurídico, porque ele não é só romano, né? Roma não é a única fonte que explica essas instituições jurídicas. Mas eu não dei muita vazão a isso até o momento em que tive aula com o professor Flávio de Campos, né? Um querido amigo nosso também, do professor Mário Jorge, e ele nos falava, já na primeira aula, o quanto ser medievalista dizia muito a respeito de ser historiador a partir das ondas renovatórias dos Annales no século XX. Né? E o quanto isso dizia respeito, na verdade, ao fazer historiográfico. E aquilo foi provocando um encantamento, e sempre nos relacionamos muito bem. O professor Flávio acabou se tornando meu orientador depois, né? Pagou a penitência de me orientar durante uns bons anos aí na Universidade de São Paulo, e nós nunca fomos exatamente orientador e orientando, nós sempre fomos amigos, quase pai e filho mesmo, numa grande medida. E o Flávio produz esse encantamento pela história medieval, que depois encontrou eco e uma confirmação em aulas que tive com o professor Carlos Roberto Figueiredo Nogueira sobre a questão do diabo no imaginário cristão, que é interessantíssima, né? Ainda mais para um católico heterodoxo, que é meu caso, algo que chama mais atenção ainda, né? E foi
um golpe de paixão à segunda vista, não à primeira, como no caso do nosso grande prócer Legoff, mas foi uma paixão à segunda vista, né? Vinda um pouco dessa intuição que eu tinha no direito de que a Idade Média podia nos explicar mais do que aquilo que nos foi apresentado até então, né? E eu achava que a história medieval poderia me responder essas questões, e de fato respondeu, mas repropôs outras, ressignificou tantas outras curiosidades enigmáticas aí que nos movem, né? Então o interesse começou dessa forma, um encantamento progressivo, mas hoje o meu coração é plenamente medieval e eu diria que arturiano também, por conta disso. Professor, Não muito sei se obrigado pela respondi, resposta. Né? Sim, respondeu, com certeza. Assim, passando para a nossa segunda pergunta aqui, uma coisa que tanto eu e o Eduardo, durante esse projeto, temos refletido, com a ajuda de todos os entrevistados e entrevistadas, é sobre a forma como nós fazemos história medieval no Brasil, né? Em relação ao resto da historiografia, principalmente europeia, mas também americana, e agora também a argentina, a mexicana, que cada vez mais tem crescido. E aí uma pergunta que a gente coloca, e que gostaríamos muito de ouvir sua opinião a respeito, é se existe alguma especificidade nessa história medieval produzida aqui. Será que produzir história medieval no Brasil leva necessariamente ou traz algumas necessidades diferentes, por exemplo, de escolas europeias, né? Vamos pensar assim? Tá, perfeito, uma excelente pergunta, inclusive instigadora mesmo de reflexões e que nos são necessárias como primeira ordem do dia mesmo. Eu penso, Tiago e Eduardo, que essa especificidade da historiografia medievalística brasileira, ela ainda está muito mais no campo de um dever ser do que no campo de um ser efetivo, né? Se você me permitisse ser um pouco kantiano aí, pelas minhas raízes e interesses aí em teoria também, porque nós temos um potencial, ainda mais agora pensando com paradigmas como a história global e conectada, de pensar não só a transculturalidade, como a transtemporalidade das heranças medievais, de uma maneira muito singular, como elas se dão nessa transculturação que forjou o Brasil. Mas eu acho que nós temos só começado a fazer isso. Eu percebo que é mais um movimento ingente ainda, um movimento incipiente, do que uma especificidade já cristalizada de gerações, né? Eu tenho a impressão que nós fazíamos muito uma historiografia ainda europeia ou muito tributária, né? Que tem seus méritos, evidentemente, mas muito tributária ou de uma história política, tal como recolocada recentemente, né? Por exemplo, talvez pelo que se possa chamar de uma quarta geração dos Zanalli, ou uma herança do Zanalli mais estrito senso, de uma história cultural, uma história antropológica, uma história que tenha por agenda, não é, epistemológica esse debate com as demais ciências. Então, eu acho que nós estamos por descobrir o nosso caminho ainda na historiografia brasileira e temos um potencial inédito para fazê-lo quando pensamos em temas ainda muito correntes da cultura popular, pelo menos na minha região, o Nordeste, que permitem essa investigação e animam esse esforço de pesquisa e esse esforço de singularização de uma historiografia medievalística brasileira. Eu acho que ela ainda é insuficientemente brasileira. Eu diria, eu acho que nós devemos conceder a ela um rosto mais nosso. E acho que a história global tem aberto perspectivas para que nós, se vocês me permitem, né, provincializemos um pouco a Europa e enxerguemos a Idade Média para além de fronteiras
muito estritas da cristandade latina, né? Por exemplo, pensando na ideia de uma tradução cultural, ou seja, como é que essa cristandade latina interpela outras civilizações quando ela começa a tecer uma economia mundo que, de fato, nos globalizou, né? Como eu sou muito amigo e irmão mais novo de coração do Mário Jorge, né? Amigo de Flávio, tenho lá os meus laivos aí numa certa preferência historiográfico-político-ideológica, né? Eu acho que nós temos sido globalizados da pior maneira, que é pelo fetiche do capital. E acho que estudar a Idade Média, da maneira como nós podemos resgatá-la em nós mesmos no Brasil, é um antídoto poderosíssimo para esse veneno aí que se tem destilado, né? O perdão da verve aqui um pouquinho. De maneira nenhuma, não se desculpe pela verve aqui, nós estimulamos a verve porque ela nos ajuda, inclusive, a revelar como que esse campo se constitui, como esse campo se pensa, e esse para nós é o fundamental, né? É conseguir fazer essa avaliação qualitativa do campo da história medieval no seu processo de formação e constituição mais recente. E já falando da verve e das concepções que informam a nossa prática, né, uma pergunta natural que decorre dessa resposta, né, é uma pergunta que a gente sistematicamente faz aos nossos convidados. Bom, então, você apontou que a nossa historiografia medieval é ainda muito vinculada a uma tradição europeia e ela ainda não realizou todo o seu potencial. Então, e ela ainda não tem uma cara absolutamente nossa, entre aspas. E aí, bom, então qual é o sentido, qual é a função social de nós medievalistas no Brasil? De que maneira a gente atua nessa nossa realidade como intelectuais ou como, pelo menos, professores, formadores de outros professores na educação básica? Mais uma excelente pergunta, Eduardo. Te agradeço muito pela instigação, porque ela é de primeira ordem também, né? Nós temos passado, né, desde as discussões em torno da Base Nacional Comum Curricular, por uma certa, como é que eu diria, instância, um certo tribunal inquisitorial no qual nós somos, dessa vez, não os herdeiros dos inquisidores, quaisquer que eles fossem, né? Nem na condição de antropólogos, como Carlo Ginzburg diz, mas na condição de réus, né? Ou seja, qual é a validez da história antiga e da história medieval para pensar relações históricas e, sobretudo, conteúdos pedagógicos e formadores no Brasil? Eu penso que essa questão dá ensejo. Primeiro, há uma diferenciação que é necessário fazer. Um ponto que é nevrálgico e ele é necessário e, a meu ver, absolutamente legítimo, é esse da pergunta que você nos coloca, Eduardo. Ou seja, qual a nossa função social? Nós devemos, sim, uma satisfação pública do nosso ofício. Tá? Eu ainda, nesse sentido, sou muito ligado a algo que Marc Bloch explorava muito bem, o nosso eterno Marc Bloch, né? Não acho que devamos dispensá-lo do nosso horizonte, e, inclusive, é um ponto de divergência com alguns colegas e amigos muito queridos meus, mas Marc Bloch nos explica que a grande função da história é produzir uma ciência da compreensão, uma explicação do real social. Existe um civilista belga que dizia o seguinte, que a história era a única que era capaz de explicar por que as nossas instituições eram o que eram e são o que são. O que a história medieval tem a ver com isso exatamente? A história medieval tem a ver com isso exatamente pelo fato de que, se nós entendermos que a tradução cultural, o elemento prisma tradutor desse contato e dessa imposição de uma economia mundo-europeia a outras sociedades, teve no seu cerne o imaginário medieval,
Não por acaso narrativas cavaleirescas na conquista de Tenochtitlán, não por acaso narrativas cavaleirescas na conversão do reino do Congo ao cristianismo, que não foi bem uma conquista, houve ali uma aproximação diplomática com Portugal. Não estou dizendo com isso que não tenha havido relações de exploração, mas penso que devemos evitar uma armadilha. Pensar a função social é de primeira ordem e ela existe sim. A Idade Média nos permite pensar esse paradigma da tradução cultural e nos permite um outro exercício hermenêutico fundamental. Ou seja, que quando nós pensarmos uma história decolonial, uma história pós-eurocêntrica, que nós o façamos sim provincializando a Europa, mas não elidindo a Europa como se fosse possível pensar as relações de força macro sem a presença dela e sem entendê-la como um foco imperial. Né? Então, eu acho que a Idade Média e a história medieval que nós produzimos tem essa função social de primeira importância, o que não significa que nós tenhamos que legitimar a partir de critérios utilitários, porque isso seria entregar a bandeja para o adversário, né? Para esse sujeito vampírico que rege as relações sociais no capitalismo, que não é outro senão o capital. Né? Então, eu acho que diferenciar essas duas posições é importante e que nós não fujamos de dever satisfações da função social, mas que nós digamos o seguinte com muita clareza: as nossas legitimações não passam por essa via de reprodução cultural de uma lógica utilitária. Ela passa por um processo de produzir compreensão racional a respeito do real vivido, a respeito das nossas dimensões formadoras, das mais básicas às mais complexas. Né? Me parece que é um pouco esse o itinerário que nós temos que percorrer. Bom, obrigado, professor, mais uma vez, pela sua resposta. Pensando agora, depois desse momento, dessa reflexão a respeito um pouco do campo e também, diria, desse lugar que o medievalista ocupa dentro dessa dinâmica do espaço público, da esfera pública, né? Dessa contestação, que não é uma contestação só externa ao campo, mas interna também, né? Saindo um pouco desse âmbito da nossa conversa, uma coisa que a gente queria muito saber é um pouco a respeito da sua trajetória, né? Os temas que te motivaram, que te cativaram, né? Você já citou aí várias vezes o Arthur, né? Então, o ciclo arturiano é algo que te mobiliza, nós sabemos, mas também tiveram outros momentos e outros temas que, durante a sua trajetória, te cativaram e chamaram a atenção, e a gente queria ouvir um pouquinho a respeito dessa sua trajetória de investigação, de pesquisa, desses diversos momentos ao longo da sua trajetória de investigação. Perfeito, o Thiago costuma brincar obrigado. Que é o Marcos pelo Marcos. O Marcos pelo Marcos. Olha, vou tentar, como ensinam os budistas ali tibetanos, silenciar um pouco meu ego e deixar fluir um pouco aí de modo mais analítico isso, né? Mas eu diria que, claro, o meu coração é arturiano, é fundamentalmente arturiano, e eu, estando no Maranhão, não poderia deixar de fortalecer esse coração arturiano em parceria com a professora Adriana Ziller, que é uma querida amiga e com a qual eu tenho tido diálogos há um bom tempo já, muito frutíferos a esse respeito. Mas tenho muito interesse também por história política nos ambientes germanófonos, né, da Idade Média, sobretudo central, né? A disputa papado-império me interessa fundamentalmente. Então, reforma pontifical e tendências de construção de uma cristandade heterodoxa a partir de uma reação folclórica, como diria o Legoff, por parte das chancelarias, né, do ponto de vista de uma história cultural da política, sempre me cativaram muito também.
E aí eu diria que também interesses teóricos, né? Gosto muito de pensar uma pergunta que Gramsci fazia, né? Como é que uma instituição como a Igreja Romana sobrevive e se remoça a cada ciclo, né? E a Idade Média tem muito a nos responder sobre esse mecanismo de formação de um cristianismo que eu diria que é 95% greco-romano, com laivos, né, de herança judaica e menos ainda de lideranças essênias com as quais o Cristo, se existiu historicamente, terá tido contatos mais profundos. Né? Então, eu penso que a história da igreja me interessa muito também, até pela minha vinculação, sou católico, né? Tenho uma formação espiritual inaciana, e isso nunca saiu de mim, né, na verdade. Eu devo ser um dos poucos que se autoconfessa católico, mas tenta não fazer uma história do poder. Né? É necessário que nós tenhamos esse desprendimento, por isso que eu citei os budistas até, de silenciar o ego nesse sentido e deixar que os interesses fluam, mas sempre motivados por uma vinculação social. No caso arturiano, que o Tiago e o Edu me perguntam, ele encontrou uma ressonância bastante poderosa no mito sebastiânico, que é muito vivo sob a forma de encantaria no meu estado, no Maranhão. Então, eu digo meu estado porque, embora não tenha nascido nele, eu o adotei já desde que fui para lá. E, olha, quando vocês estiverem conosco aí pós-pandemia, há de passar essa pandemia, nós haveremos de estar juntos ainda, partilhando um espaço físico. Vocês vão perceber que o Maranhão tem uma atratividade para nós medievalistas não menor do que os nossos temas de predileção. Porque Sebastião é uma ressignificação histórica do jovem rei encantado, né? Do jovem rei que não morre nem está vivo, está no encante, esperando o momento propício, o Kairos, né? Em que ele virá instaurar o milênio de justiça, tal como se prega nas ideologias religiosas da Idade Média central, sobretudo, não é? Que tem o foco do meu interesse mais direcionado. Então, tenho predileção por esses temas, né? Arthur, sobretudo, mas Arthur conectado a uma história total. Né? E hoje, gente, acho importante nós voltarmos a essa ênfase, muito acalentada pela segunda geração dos Zanelli, porque a história global voltou a nos colocar diante desse desafio. Né? Uma das questões que eu uma vez colocava até ao professor Hilário é que, na verdade, pensar a história total não é uma utopia, ao contrário, é um pressuposto lógico e epistemológico para pensar as histórias singulares das quais nós nos ocupamos, né? Porque são um universo de relações sintáticas aí, de temporalidades. Né? Então, tenho muito interesse também pelas questões de teoria da história, de filosofia da história. Né? Então, meu coração é de medievalista, eu sou aí um medievalista aprendiz, como eu sempre me defino, né? E aprendiz bem iniciante, viu, gente? Não esperem grande eloquência, né, digamos, da minha carreira, porque ela é muito modesta e tem sido marcada mesmo por essa modéstia desde sempre. E um interesse teórico que eu acho que deve nos alimentar sempre para que nós sejamos primeiro historiadores, né? Depois tenhamos a sensibilidade de recortar os nossos temas e os nossos métodos de acordo com essa visão de globalidade que hoje a história global e conectada não só reativa, né? Ela traz essa preocupação com a totalidade do acontecer social de volta à cena e o traz como uma exigência de superação de paradigmas eurocêntricos, né? Então, eu não achei que eu fosse viver para ver isso, inclusive. Né? É algo que eu saúdo muito e acho propício e acho que pode ser explorado por nós, conceder uma feição bem brasileira ao modo de fazer história medieval. Me parece que as impressões podem ser essas.
Fantástico, Marcos. Eu acho que a gente ainda vai ter, até o fim dessa conversa, muitos momentos para a gente explorar essas concepções teóricas, essas discussões da história global que são tão importantes, né, no campo recentemente, especialmente aqui no Brasil. Mas antes disso, né, para a gente manter um fio lógico na nossa conversa, né, a gente está falando agora muito da tua trajetória pessoal, né, de como você se interessou pelo campo, de como você vê o campo. E agora o nosso outro ponto importante é da tua trajetória docente. Você está vinculado à Federal do Maranhão, você atua na pós-graduação na Federal do Maranhão. Mas como é que foi essa tua trajetória docente? Como é que foi, inclusive, antes da universidade? Teve outras experiências com educação básica? Como é que é a relação com os alunos? Como é que é pensar os cursos? Como é que é pensar os cursos para o estudante do Maranhão? Se você puder dar todo esse panorama para a tua trajetória docente, vai ser absolutamente fantástico. Obrigado. Com muito prazer, com muito gosto mesmo. Edu, olha, eu só não matei, não roubei, né? Porque eu fiz traduções, né? Na época da pós-graduação. Eu já não era tão novo no momento em que fiz a pós-graduação em História. Então, fiz muitas traduções, dei aula para colegiais e para cursinho na Moca, né? Um bairro tradicional aqui da cidade de São Paulo. Então, tive um contato com alunos e eu me espelho muito no fato de que muitos dos meus alunos hoje são professores no Colégio São Judas, onde eu lecionei, São Judas Tadeu. Né? O que embrulha um pouco o estômago, claro, né? Que a gente percebe que o tempo vai inexoravelmente passando, mas me dá uma satisfação muito grande e sou muito amigo de alguns desses alunos até hoje. Né? Então, mantenho uma relação muito próxima, que eu acho que ultrapassa um nível apenas pedagógico, né? Eu gosto de me sentir manado mesmo com os alunos e dei aulas, então, em colegial, né? Colegial denuncia a idade, né? Dei aulas no ensino médio, dei aulas em cursinho, fiz muitas traduções, tinha o escritório de advocacia de uma amiga, a doutora Maria Aparecida Cabestrê, na qual eu dava meus pitacos também em casos. Então, eu cheguei a ter essa experiência um pouco também. Né? O direito não é incompatível com a história. Claro, do ponto de vista do exercício profissional, sim, porque o concurso nos exige dedicação exclusiva. Mas pensar as questões de teoria do direito continuou me interessando, enfim, permanentemente. Né? Na UFMA, rapaz, eu vou contar com muita sinceridade o que aconteceu. Vocês podem não acreditar, mas vou ser bastante sincero. O ano de 2013, eu estava na França iniciando um pós-doutorado com um professor que se tornou também um querido amigo, o professor Joseph Morcel, que foi, inclusive, mencionado pelo professor Hilário, né? Joseph Morcel, que é um expoente da história medieval, especialista em nobreza alemã centro-medieval, né? Então, os nossos contatos sempre foram muito frutíferos nessa área, e Joseph me recebeu para iniciar um pós-doutorado com ele, e eu, na verdade, ainda não tinha entrado no ambiente acadêmico como profissional, a não ser numa experiência na Uniban, Universidade Bandeirantes, que eu acho que deve ter sido adquirida pela Croton atualmente, né? Se não foi, está em vias de selo, certamente, em que eu dei aula de História da Arte e eu dizia que, na verdade, eu não concebia que se podia falar propriamente de arte antes das fraturas modernas do 16 para o 17. Então, era um curso heretizado de História da Arte que eu dava em algumas graduações que a Uniban oferecia. Eu estando na França, Tiago, tive no ano de 2013, Eduardo também, duas grandes novidades. A primeira delas foi a eleição do Papa Francisco. Isso, para mim, foi um motivo de profunda alegria.
pelos rumos, pela primavera que isso anunciava na igreja, e um outro chamariz, que esse foi de ordem muito particular, né, mas eu não tenho problema nenhum em compartilhá-lo. Quando soube que havia concurso para o Maranhão, eu pensei comigo, animado, inclusive pela professora Adriana Zirer, que estava conosco na França nessa ocasião, que eu poderia, no Maranhão, conciliar diversas vocações que eu sentia que deveria protagonizar. Primeiro, se fosse aprovado no concurso, o meu sonho de ser professor de História Medieval é um sonho desde que eu, enfim, me encantei pela área, né? O sonho de poder servir aos mais pobres, né? De acordo com os ditames da Teologia da Libertação, onde eu fosse mais necessário socialmente, e o Maranhão era uma conjugação perfeita dessas duas realidades. Então, eu não tive a menor dúvida de que eu deveria largar tudo e prestar esse exame, prestar esse concurso. Vim com a cara e a coragem lá de Paris, no dia do exame, e acabou dando certo, né? Acabou aí sendo possível, então, ser aprovado no concurso, e assim se iniciou a minha trajetória na universidade na qual eu estou até hoje, né? Na Universidade Federal do Maranhão, sempre com uma parceria muito estreita com a UEMA, né? Com a Universidade Estadual do Maranhão. Então, esse foi o itinerário aí. Eu digo que foi algo muito pessoal, porque eu interpretei como um chamado de que eu deveria responder a esse concurso, a esse chamado, a essa abertura aí de concurso público, e não tenho a menor vergonha em confessar isso, né? Pode ser que vocês achem que eu tenha que ser internado logo depois da entrevista, né? Mas estou me arriscando aqui com vocês. Então foi isso. Não, tá ótimo, professor. Na verdade, no Brasil atual, todos têm que ser internados um pouco. Para suportar a dureza que tem sido real, né? Mas, antes de encaminhar a próxima pergunta, eu queria dizer que a Moca é um lugar sensacional, pessoal. Aqui não estamos ganhando para fazer essa propaganda, mas a Moca é onde você vai comer uma pizza maravilhosa em São Paulo. Sim, é um bairro verdade. Muito bom para comer uma pizza boa. Alô, pizzarias da Moca. Olha, patrocina a gente aqui, hein? Exatamente, merecidamente. Brincadeiras à parte, não, vale muito a pena, sim, pessoal. Visitar lá, quando vocês forem a São Paulo, depois da pandemia, visitem um bairro muito interessante. Tem até o clube lá, o Juventus da Moca, onde o Pelé fez um gol maravilhoso, que ficou aí para a história. Né? Então, aqui tem informação. Não, o Marcos fez a referência ao professor José Morcel, que de fato é um cara sensacional, viu, aqui num evento que a gente organizou no Rio de Janeiro, em Niterói, na verdade, né, na UF, e um cara muito divertido, fala português, falou que queria tomar sorvete de cupuaçu e ir numa churrascaria, e durante o congresso fez questão de carregar as caixas com a gente, com os livros, com material e tal. Então é um cara também que muito gente boa. Sensacional, né? O Josef é exatamente assim, Edu. Você tem toda a razão. E eu não poderia deixar de citar também o meu pertencimento ao Brada, né? O grupo de estudos celtas e germânicos, que eu tenho a honra de integrar desde 2010 para 2011, né? No qual eu sou também parceiro da professora Adriana, é outra que paga penitência, né, por me aturar em todos os ambientes em que ela lida aí, profissionalmente. E tem um carinho muito grande por ela e uma parceria muito afinada também, sobretudo com esse interesse em Dom Sebastião, que não só foi despertado de uma maneira mais incidente no Maranhão, como tem me cativado também como tema de pesquisa em cotejo com o mito arturiano aí já há algum tempo, né? Então, eu acho... Oi, diga.
Não, aproveitando que você está falando dessas parcerias do Brata, com a professora Adriana Ziller, com a própria UEMA em si, né? Uma pergunta que a gente gostaria muito de fazer é como foi a construção dessa área de história medieval na UFMA, né? Inclusive, já fazer aqui uma propaganda antecipada, né? Agora o Grupo Camelot está aí nas redes sociais, então aproveitem, quem está assistindo aqui a entrevista nesse momento, dá um pause, vai lá rapidinho no Instagram e começa a seguir o pessoal lá que está postando material de muita qualidade, muito interessante, então vale a pena seguir o pessoal, ajudar, a divulgar, compartilha, enfim, para a gente poder daqui a pouco chegar a lugares onde a gente ainda não está chegando. Concordo com você. Eu te agradeço muito pela menção ao Camelot, te agradeço mesmo. E eu devo muito do que é o Camelot aos meus alunos. Aí queria fazer um especial agradecimento a eles aqui, ao Paulo Henrique, que é um orientando muito querido, meu amigo, ao Jafi, aos meus alunos que têm dado aí um gás e um fôlego, sobretudo num domínio que é a informática, no qual eu faço questão de continuar sendo um pouco alienígena, porque eu confesso que eu não tenho a menor das paciências para dominar essa área, o que é um erro, né? Confesso que é um erro, inclusive. Mas agradeço muito pela menção aí ao nosso grupo, né, que está agora com esse plano de intervenção aí, para que nós, como o Thiago disse mesmo, cheguemos até um público antes talvez não atingido, pelo menos pelo que nós temos vontade de dizer a partir do Maranhão, né? Mas tu me perguntavas, Thiago, e o Edu também caminhou nessa direção, a respeito da formação da área na UFMA, né? Na verdade, a área é mais antiga que eu na UFMA, né? Eu fui precedido pelo professor Johnny Langer, né? Hoje professor na Universidade Federal da Paraíba. Professor Johnny Langer, ligado à história escandinava durante a Era Viking, né? E um especialista, o mais notório do Brasil nessa área, não há dúvida alguma disso. E a esposa dele, a professora Luciana de Campos, ela dava o curso de História Antiga muitas vezes, mas ela tem uma vocação para os estudos medievais também. Então, na verdade, o próprio Bradar havia organizado já encontros no Maranhão antes de eu estar atuando, né? Hoje, a área na UFMA sou eu, né? E aí subsidiado... né, lá no domaine c'est moi, né, na UFMA, mas sempre muito muito aí auxiliado e muito acarinhado pela professora Adriana Ziller da UEMA. Nós somos quase irmãos aí univitelinos mesmo nesse trajetória, né, nessa trajetória de construção da área no Maranhão. E verdade seja dita, né? Antes do professor Johnny, inclusive da professora Luciana, a professora Adriana Ziller foi a alma da história medieval no Maranhão durante décadas, né? E não é um exagero dizer que foram décadas, né? Então, na verdade, a presença de nós outros ali é uma aquisição mais recente. Espero estar nos contribuindo aí para densificar um pouco mais o campo, né? Mas a história da nossa área no Maranhão é essa. Durante muito tempo, a história foi a Adriana Ziller. Não há a menor sombra de dúvida disso. Obrigado, Marcos, por mais esse quadro que você pinta para a gente, né? E aí a gente talvez tenha chegado num momento, né, numa oportunidade bacana para a gente retomar aquelas discussões das transformações pelas quais o campo vem passando, né? Então, você mesmo ressaltou diversas vezes aqui na nossa conversa a questão da história global. Então, a gente vê uma grande renovação dos temas e das abordagens com a história medieval. Então, a gente queria muito ouvir como é que o senhor tem avaliado, né? Como é que você, nosso querido amigo, tem esse ponto, né, essas transformações historiográficas. E se eu posso adicionar aqui um subitem nessa pergunta, né? Claro.
no começo da tua entrevista com a gente, você destacou aqui também o grande peso que tiveram os historiadores do Zanalli para a nossa tradição historiográfica, né? E é algo que, recorrentemente, todos os professores que a gente entrevistou até aqui mencionam, não só brasileiros, mas também mexicanos, argentinos, chilenos, todos eles, o peso que a historiografia do Zanalli teve foi muito grande. Hoje a gente vê uma perda de espaço da tradição analista, né? E aí, com ela junto, perda do espaço que a história medieval cumpria. Como é que você avalia essa transformação mesmo, essa perda do protagonismo da história medieval nas renovações do campo, da área de história, no sentido mais amplo? Olha, você mesmo pavimentou o caminho das pedras aí com a pergunta, Edu, por uma razão, né? Eu não vou chamar de declínio, mas usando uma expressão do François Doss, né? Uma certa pulverização dos objetos no campo da história, e aí ela é bastante pronunciada na nossa área de história medieval, quer me parecer que entre os antiquistas também, mas na nossa eu posso avaliar com um pouco mais de propriedade, isso fez com que nós perdêssemos espaço. E não há vácuos de poder. Né? Não há vácuos de poder em nenhuma instância, menos ainda nas disputas intelectuais por campos de pertencimento e de inserção. Então, eu vejo, primeiro, como uma positividade, sim, esta provocação que a história global, que os estudos subalternos, que as epistemologias do Sul nos fazem. Vejo com muito bons olhos, sim. Sou um leitor de Henrique Dussel, por exemplo. Penso que uma colaboração da filosofia da libertação para pensarmos a história é muito bem-vinda, mas me preocupa essa pulverização do campo da história que nós não soubemos reverter. Porque pense o seguinte, até os grandes nomes da terceira geração do Zanalli, até um Legoff, até um Nora, até gente deste calibre, a questão da totalidade estava no nível pressuposto. Ela podia não estar no posto dos temas pesquisados, mas ela era um pressuposto lógico e epistemológico. Me parece que os seguidores depois esmigalharam um pouco excessivamente esse campo, por exemplo, fazendo uma crítica das abordagens sistêmicas no campo da história medieval. E aí, por exemplo, um descrédito que vem da história, da crítica a uma história total, por exemplo, da crítica a uma história sistêmica, da crítica, por exemplo, a se pensar uma interface da história medieval com a sociologia dos sistemas, o que eu acho que é uma tarefa premente e ainda por explorar, né? E eu penso como você, eu acho que isso acarretou para nós uma perda de espaço. Né? E uma perda de espaço endógena, inclusive, porque os nossos objetos perderam a capacidade de dialogar e de constituir um campo com identidade própria. Né? Por isso que quando vocês me perguntavam da identidade brasileira da historiografia medievalística, eu acho que nós precisamos primeiro romper essa tendência a um certo excessivo processo de singularização dos objetos. Né? Que eles sejam singulares e específicos é uma necessidade, é um imperativo, evidentemente, metodológico. Agora, se nós não os fizermos dialogar com uma gramática de totalidade no transfundo, eu não vejo com bons olhos os caminhos que nos aguardam. Eu vejo tendo a ver com uma certa preocupação e não me considero um homem pessimista, mas vejo com uma certa preocupação isso, sobretudo pelos desafios que nós medievalistas enfrentamos hoje. E um deles de natureza ingentemente política. Né? A nossa área está sendo apropriada por discursos de ódio. A nossa área tem sido apropriada por discursos ideológicos autoritários. Então, vejam, nós temos uma responsabilidade, inclusive premente, de retecer esse campo
com muita responsabilidade o mais cedo possível, penso eu. Né? Não sei se contemplei o que vocês gostariam com a pergunta, né? Mas é um pouco como eu sinto essa fragmentação do nosso campo. Né? Eu só queria adicionar, né, Claro. pensando um pouco com você, Marcos, esse, não só os discursos de ódio propriamente ditos, mas me chama muito a atenção, e isso é uma coisa que o Tiago e eu estamos pensando muito em como trabalhar, em como abordar, são iniciativas como as mães do agronegócio querendo fiscalizar os livros didáticos, a maneira, o passado, os passados distantes, digamos assim, são apresentados pela ABAG, pelo agronegócio, aquela campanha Agrotec, Agropop, Agrotudo, tem passados distantes, né? Ao passado da escravidão, ao passado da antiguidade egípcia, ao passado da antiguidade, né, ao passado medieval, e isso constrói uma narrativa de uma eternização do agronegócio, coisas que não necessariamente no campo do ódio, não é o fascismo descarado, mas é a face velada do capital, né? Como você... Exatamente. Exatamente. Então, é um passado que precisa ser urgentemente lido de maneira coerente, de maneira séria, uma leitura importante desse passado distante. Se vocês me permitirem de pleno acordo, um pitaco nessa claro, conversa, eu fiquei aqui pensando, né, o quanto nos últimos anos os grandes capitalistas têm feito um esforço para como é que eu posso colocar? Retomar uma moral econômica para o capitalismo. Então, não é à toa que o indiano Sen tenha ganho o Nobel de Economia, justamente tentando pensar como é que a gente pode transformar o capitalismo em algo mais limitado, digamos assim, na sua verve mais terrível. Quais são os limites, quais são as relações pessoais de solidariedade que a gente pode tecer para que o capitalismo não se torne a face nua e crua que ele tem sido, né? E isso tem promovido um resgate da discussão do Nuss sobre o dom, sobre a centralidade do dom. E beleza, isso está acontecendo lá na economia. São economistas que estão voltando para resgatar as ideias sobre uma economia voltada e limitada, digamos assim, por relações que não passam pelo mercado. Exato. E aí, uma das questões que eu acho que passa aí, pelo que a gente está conversando, é justamente o potencial que a história antiga e medieval tem para essa desnaturalização das próprias relações capitalistas. E também para que a gente amplie o nosso espaço de experiência para entender que o mundo, durante muito tempo, não precisou das relações de mercado, não precisou coisificar o sujeito para existir. Então, diferente de muitos colegas, eu acho que a história antiga e medieval nunca foram tão necessárias no Brasil, porque elas aprofundam uma duração essas dinâmicas que o Eduardo estava falando. Bom, esses camponeses, esses subalternos do passado, essas mulheres, esses homossexuais que lutaram contra a igreja, né? Então, eu acho que nunca foi tão necessário disputar essa história, por essas razões que eu estou falando, e como um espaço muito privilegiado, eu diria um laboratório, como o Morcel coloca num dos livros dele, laboratório para pensarmos relações outras fora da dinâmica do capitalismo. Perfeito. E me parece muito esclarecedor quando a gente corta, sei lá, 10, 15 mil anos de história e começa a contar a história a partir do século XVI, né, como propõem alguns colegas,
enfim, como se isso vejam, fosse possível, eu acho que passa um pouco pelo que a gente está conversando aqui. Exatamente, Thiago. Ainda mais nesse momento, Marcos, de uma grande aceleração do tempo, como os teóricos da teoria da história, né, que se voltaram para estudar os regimes de temporalidade, vamos dizer assim, estão alertando para um regime de aceleração do tempo, de uma presentificação quase contínua, uma descontinuidade, né, e a total incapacidade dos nossos jovens de olhar e imaginar um futuro. Talvez história antiga e medieval nos permitam reimaginar futuros possíveis também. Não sei, enfim. Concordo, acho que é algo que a gente está pensando junto, construído. E a sua fala nos ajudou a pensar um pouco isso também. Foi bem interessante, né? Interessantíssimo. Tu sabes que tu me fazes lembrar, Tiago, com a tua fala, algo que Walter Benjamin já colocava, né? Nós somos responsáveis por redimir um passado oprimido, não só um presente oprimido, né? E veja, pensar a maneira utópica de visitar o futuro, de tecer um regime de temporalidade em que o presente visita o futuro pela utopia, é algo que se potencializa sem a menor sombra de dúvida, como você disse, a partir dos estudos de temporalidades outras em que o sujeito social por excelência não era o capital. Não que o capital não existisse, é claro que já o havia. Ele é antediluviano, né? Já dizia um barbudo do século XIX, né? Do qual eu sou um admirador, mas ou Weber, né? Quando nos fala que a auris sacra fames é antiquíssima também. Então, na verdade, você tem razão. É a maneira como nós podemos repropor projetos utópicos para um tempo de naturalizações e presentificações perigosamente alienantes como esse que nós vivemos. Olha, eu não poderia estar mais de acordo com o que vocês dois disseram do que estou, viu? Olha, contem comigo aí, se a gente for fundar algum movimento, eu estou dentro. Porque isso passa por uma tentativa de repensar em longas durações, né? Como o Legoff, como o próprio Brodel pensava. E fugir um pouco dessa... como é que eu posso colocar? Dessa ditadura da curta duração, da brevíssima duração, que tem, de certa maneira, predominado, né? Não só no campo de medieval, mas eu diria das ciências humanas. Isso... Assim, tá muito legal essa conversa, mas a gente tem que caminhar mais uma pergunta aqui. E durante a sua fala, você chegou a comentar do período que você passou na França, teve contato com o Morcel, e imagino com os outros lá do CNRS, também do Lamop, por aí vai. Sim. E aí uma questão que se coloca para a gente bom, será que agora, né, já 30 anos consolidados os programas de pós-graduação, a gente tem várias revistas, nós temos uma produção que eu diria até pujante, né, que supera, segundo alguns autores, do que a gente tem lido, até a produção de História da América, por exemplo. Né, História medieval, às vezes, supera a produção de História da América. Isso significa, né, que essa área está completamente consolidada, diria. Apesar de ameaçada, consolidada. E uma das questões que se colocam para a gente bom, será que essa historiografia brasileira agora, em nível de consolidação mais razoável, ela tem sido consumida por esses historiadores estrangeiros? Né? E aí a gente queria saber como é que você avalia isso? Será que realmente esses historiadores estrangeiros olham para essa historiografia produzida aqui em solo brasileiro e realmente olham e dialogam com essa historiografia? Como é que você enxerga esse problema, Marcos? Olha, eu acho que, Tiago e Edu, a existência de diversos grupos de estudo que fazem aí uma ponte transatlântica evidenciam que há um diálogo. Então, por exemplo, me lembro aqui, decor, do GEMPO, né, o Grupo de Estudos Medievais Portugueses. Existe
o grupo de vocês, que dialoga profundamente com os franceses, por exemplo, com outros professores. Existem os nossos colegas que trabalham com Portugal, não é? E que estão sempre em constante intercâmbio. Então, eu tenho, para mim, que há um diálogo, sim, que poderia ser muito mais frutífero e muito mais profundo do que é. Mas tem havido um certo consumo, sim, e, sobretudo, um interesse, né? O Joseph dizia sempre, na França, que ele via com muita curiosidade o que nós, brasileiros, tínhamos a dizer a respeito da Idade Média dita europeia, falando de um posto de fala, de um lugar de fala que não era estritamente europeu ou não era europeu, né? E nós até já conversamos sobre isso, nós dois achamos que nem bem ocidental ele pode ser considerado, ele é uma transculturação em que o Ocidente participa, mas ele não é a única matriz, né? Eu tenho a impressão que há uma curiosidade grande em saber o que nós produzimos, e há intercâmbio mais consistente, sobretudo com a América Latina, o nosso diálogo com Chile e Argentina, um pouco menos com Colômbia, mas também existe, um pouco menos com México, mas também existe, já tem fortalecido esses diálogos para além das nossas fronteiras, o que é vital para o nosso esforço de pesquisa, né? Então, eu penso que há, sim, talvez não na medida em que nós gostaríamos de ser consumidos, né? Aí é um outro problema dos nossos desejos, das nossas volúpias intelectuais, mas eu penso que há uma consistência dialógica, sim, de alguns anos já, que tem nos permitido convidar essas pessoas para virem ao Brasil, e muitos de nós, a própria professora Adriana é um exemplo, ser muito convidada para participar de eventos em Portugal, sobretudo. Então, no caso do Bradar, nós temos um grande contato com a Universidade Nova de Lisboa, por exemplo, temos muito contato com grupos portugueses e espanhóis de estudos celtas, de estudos germânicos. Então, eu acho que é um diálogo que eu tenho, na medida do que me é possível conhecer, testemunhado e com muita alegria, e quero ver frutificado cada vez mais. Bom. Maravilha, Marcos. Obrigado pelo teu compartilhamento aqui com a gente, né? Agora já encaminhando para os nossos momentos finais, apesar dessa conversa tão bacana, Opa. eu queria que a gente fizesse aqui a célebre anedota que tão comumente encerra as nossas entrevistas, né? Você comentou que já viu algumas delas, então você já sabe bem qual é. Imagina que você está lá no gabinete, você está lendo o seu texto, está revisando o trabalho de algum aluno, e chega um jovem estudante lá pelos seus primeiros períodos da graduação e diz assim: professor Marcos, eu tinha muita vontade de estudar medieval, queria fazer monografia em medieval, queria seguir nessa área de atuação aí. E aí, o que você diz para ele? Qual é a primeira coisa qual é a primeira recomendação que o senhor faria? Você faria? Edu, claro. Olha, tu precisas perder essa habitualidade aí do senhor, viu? Eu tô velho, Não, não é tanto. porque em minha defesa, é que a gente tem aqui o roteiro de perguntas, né? E a gente meio que padronizou assim para ficar. Bato o olho na palavra senhor e aí eu faço a leitura. Então, peço minhas desculpas aqui por todas as vezes que eu cometi esse equívoco. Imagina, fica tranquilo. Mas olha, o que eu responderia para o nosso hipotético jovem aí pesquisador, o nosso neófito, eu faço votos de que haja muitos, né? É a paixão. Apaixone-se pela nossa área de pesquisa. E apaixonar-se no sentido retórico de sofrer um patos mesmo, um processo. Ou seja, um processo que acarreta felicidades, mas muitos sofrimentos por vir também, desafios, petições de legitimação de colegas e não colegas, fora aqueles que dizem, mas você só faz isso, você não trabalha, né? Você só dá aula de história medieval, você não trabalha, etc. E tal. Então, prepare-se para sofrer esse patos, mas apaixone-se. Porque se nós não erotizarmos, no sentido
rigoroso do termo, né? Se nós não erotizarmos a história medieval, nós estaremos fadados a uma vida muito amarga que eu não desejo para os meus alunos. Eu desejo uma vida apaixonada pelo nosso campo, e ele tem virtualidades maravilhosas que podem cumprir essa função social de atração com muito empenho e com muito sucesso, quero crer eu, né? Seria isso. Não, beleza. Tá ótimo. Nós agradecemos muito, professor. Eu que agradeço. Por ter compartilhado esse momento aqui com a gente, um momento de aprendizado mútuo, eu acredito. Com certeza. E também, principalmente eu e o Eduardo, a gente, ao final de cada entrevista, se sente muito satisfeito por ter aprendido e conhecido um pouco mais da trajetória, né, de cada investigador, do processo de chegada, das dificuldades que passou ao longo do seu percurso, né? Acho que isso também é muito importante para quem está começando na área, né? Essa dimensão de que não são tudo flores, mas também não é impossível, né? Então, essa dimensão da vida real, da vida concreta, das intempéries que acontecem. De um dia você está em Paris, outro você tem que pegar um voo voando para fazer o concurso. Que acontece. Então, muito obrigado mesmo por ter aceitado participar. Imagina, do nosso projeto. E agora eu passo a palavra para você. Não sei se você quer dar uma última saudação, uma última palavra sua. Olha, eu acho que uma última palavra minha é a minha eterna gratidão a alguns nomes, né, que foram responsáveis pelo meu enamoramento aí pela Idade Média, né? Um deles certamente é o Mário Jorge, o nosso querido amigo em comum e mestre aí, né, de vocês. O professor Hilário Franco Júnior, que teve sobre mim uma influência muito grande, professor Flávio de Campos, professora Márcia Mongelli, professor Yara Frateschi, professor Carlos Roberto Figueiredo, são pessoas que eu atribuo, e agora, mais recentemente, nessa leva atual, a professora Adriana Ziller, sem a menor sombra de dúvidas, e a professora Ana Paula Tavares Magalhães, que é uma querida amiga, mas, sobretudo, uma mestra muito rigorosa. A essas pessoas eu devo o pouco que eu sou aí na nossa área, e eu devo o aprendiz apaixonado que eu me tornei pelos estudos medievais. Então, esse agradecimento caloroso eu não poderia deixar de registrar junto a vocês aqui. Tá bom? Então, gente, fechar aqui com mais um agradecimento ao professor Marcos, essa figura esse amigo querido nosso, como já falei no começo dessa entrevista, e, enfim, agradecer muito a participação dele, convidar os nossos ouvintes que nos acompanham até aqui a dar uma olhada nas outras entrevistas, tem muito material interessante, e o que a gente conseguido, né, de maneira muito, muito interessante, é somar aqui com essas entrevistas um volume de informações, uma massa sobre o campo da história medieval brasileira que tem sido muito rico. Então, aqueles que tiverem interesse podem dar uma olhada nas outras entrevistas, dar uma olhada no que mais tem no nosso canal. A gente tem diversas atividades que foram gravadas, com seminários que nós oferecemos no grupo Translate Studio. Então, deem uma olhada, curtam, compartilhem, deem uma olhada no Camelot, vamos ocupar esse espaço virtual aí também. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima, e a gente se vê no próximo Translate Entrevista. Até logo. Tchau, tchau, gente.